Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. O programa de hoje nós temos um programa especial. Nós vamos mostrar a filmagem do batismo que aconteceu ali na casa de oração da Rua Moraes Barros. E você vai assistir conosco e o nosso irmão, o presbítero Antônio Matias, vai explicar sobre o batismo. Fica conosco, o programa de hoje é especial sobre o batismo. 30 minutos agora, onde Deus fala com você através da sua palavra. Me leva a tua vontade, me leva, me leva. Ela passou pelo curso do batismo e confessou Jesus como Salvador. Camila Rodrigues já é convertida há muito tempo, mas ela tomou uma posição de identificar simbolicamente na morte da ressurreição de Cristo. Então, Camila, ela vai passar pela salvação. Helena Campos converteu. Essa menina também, o mesmo objetivo, aceitou Jesus como Salvador, e agora vai testemunhar publicamente a morte e a ressurreição de Jesus. Está vendo? Juliana Godoy, você crê que o sangue de Cristo derramado sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim. Mediante a sua confissão de fé e de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Camila Rodrigues, você crê que o sangue do Senhor Jesus vertido sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim. Mediante a sua confissão de fé, cumpriu o mandato do Senhor Jesus de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Helena Campos Bertolo, você crê que o sangue do Senhor Jesus vertido sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim. Mediante sua confissão de fé e batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alô, meus amigos, quero convidar você para abrir a palavra de Deus e nós juntos meditar na palavra do Senhor. Mas eu quero desde já agradecer a sua audiência e agradecer de estar dentro da sua casa para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre batismo. Você tem visto aí a realização do batismo, o ministério do batismo. E o batismo é uma coisa muito importante. O batismo ele tem um significado muito importante e é muito antigo. O batismo existe há centenas e centenas de anos. Desde o tempo do povo de Israel, os judeus, quando um gentio se convertia aos judeus na religião do judaísmo, era realizado o batismo. O batismo é um testemunho, é uma prova de uma aceitação, é uma prova de uma conversão. Quando o gentio convertia ao judaísmo, eram sendo batizados.
e assim por diante. Depois, mais adiante, nós vimos o batismo de João Batista. João Batista foi profetizado por Isaías, foi profetizado por Malaquias, que haveria de vir antes de Cristo, preparar o caminho para o Senhor. E nós vimos que João Batista, quando ele chegou, ele começou a pregar no deserto. E ele pregava arrependimento. Ele dizia para o povo arrepender dos seus pecados. E a multidão que acompanhava ele levava até o Rio Jordão. E ali aqueles que se arrependiam dos seus pecados e aceitavam a mensagem de João Batista, iam sendo batizados. E nós vimos pela palavra de Deus que até o Senhor Jesus, quando se aproximou de João Batista, ele quis ser batizado também. E João ficou perplexo, porque ele disse: como tu vem a mim para ser batizado? Eu que devo ir a ti. Mas o Senhor Jesus disse: deixa, porque o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para obedecer a lei e todos os mandamentos. E ele foi a única pessoa que obedeceu a lei e os mandamentos. Jesus Cristo, ele sendo Deus, tomou um corpo à nossa semelhança e veio para nos redimir das consequências do pecado, do castigo do pecado. E quando João pregava arrependimento do pecado, e ele disse aqui em Mateus capítulo 2, o versículo 11, ele diz, Mateus capítulo 2, capítulo 3, o versículo 11, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa era a pregação de João. Aquele que vem após de mim, que não sou digno de levar as sandálias. Por quê? Porque Jesus era o Criador de todas as coisas e João conhecia muito bem quem era o Senhor Jesus. Era o batismo do arrependimento. E diz que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo. E por isso, que para nós ter uma comunhão com Deus, nós temos que passar pelos dois batismos. O batismo do Espírito Santo e o batismo das águas. Nós vamos entender porque a Bíblia é bem clara para explicar com respeito do batismo. A Bíblia é bem clara. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele junto aos seus discípulos, ele estava prevenindo os seus discípulos com respeito dos dons espirituais. Estava prevenindo os seus discípulos para que iam ser revestidos de poder ao vir o Espírito Santo. Então nós chegamos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do versículo 5. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito tempo depois desses dias. O Senhor estava prevenindo. Depois o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ide a Jerusalém e lá aguardai, que lá serei revestido de poder. E nós vimos pela palavra de Deus, mais adiante no capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo, que ali cumpriu a promessa do Senhor Jesus, que o Espírito Santo vinha do céu para habitar aqui na terra. E nós vimos a história, o que aconteceu, que quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, e nós vimos que Pedro levantou e começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar a salvação eterna para aquele povo, pregar arrependimento, para ser cancelados os vossos pecados. E Pedro disse àquele povo na sua pregação, cheio de poder, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele disse: arrependei-vos e sejais batizados para ser cancelados os vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. E naquele dia houve a conversão de quase 3.000 almas, e todos foram
batizado pelo Espírito Santo e pelas águas. Depois o Senhor Jesus, ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ele estava comissionando os seus apóstolos para que quando ele subisse ao céu, eles saíssem para pregar o Evangelho, desse continuidade no seu ministério, porque estavam revestidos de poder para pregar o Evangelho de salvação. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E assim sucedeu, e assim eles o fizeram. Saíram para pregar o Evangelho e houve muita salvação. Muita salvação. E o Senhor Jesus, Mateus narra que também o Senhor Jesus, agora ele estava comissionando os seus discípulos, os seus apóstolos, para fazer discípulos. Primeiro nós vimos que ele prega o Evangelho, aquele que crer e for batizado é salvo. Mas ele tinha que fazer discípulo também. Discípulo, o que é discípulo? Aquele que segue o mestre. E o Senhor Jesus ordenou para que os discípulos estivessem reunidos, que ele ia passar essa comissão. Quando nós lemos em Mateus no capítulo 28, versículo 18 a 20, ele diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi que o Senhor Jesus recomendou para que, quando os apóstolos fossem batizar as pessoas, eles iam entrar na água para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem notado aí o batismo que foi realizado? Você tem percebido e tem ouvido que o irmão que estava ali, o ministrante do batismo, que estava ali na água, e quando a pessoa entrou, o irmão entrou, a irmã entrou para ser batizado, ele fazia uma pergunta: o sangue do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para a sua salvação? Essa era uma pergunta. E quando a pessoa tem a convicção no coração que realmente é salvo, que realmente já creu na palavra, aceitou Jesus como Salvador e recebeu o Espírito Santo no coração, porque o batismo do Espírito Santo é no ato da conversão. Você pode estar pensando assim, mas tem pessoas que ouvem a palavra e não se converte. Por quê? Porque ainda não recebeu o toque do Espírito Santo. Ele precisa abrir o coração, quebrantar o coração, entender a mensagem da salvação, reconhecer que é um pecador e ver que Cristo na cruz do Calvário, ele morreu, derramou seu sangue para a remissão do pecado. E quando a pessoa, ela crê e recebe o Espírito no coração, aí ele tem uma boa consciência, porque o Espírito da verdade vai guiar toda a verdade, vai trazer a pessoa com uma convicção de confessar. Ela sente o desejo de confessar. E quando o irmão pergunta: tu crês no sangue de Cristo na cruz do Calvário para a remissão de pecado? E aquela pessoa disse: sim, creio. Ela está confessando. E nesse momento que ela confessa, o irmão leva ela à água, para a submersão, para emergir na água. Ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa pessoa sai da água. Nós vimos que o batismo não salva ninguém. Se alguém fala assim: eu vou batizar para ser salvo, está sendo enganado. Ele vai simplesmente tomar um banho. O significado do batismo é quando a pessoa tem a convicção que é salvo. O batismo vem depois da conversão. Primeiro você converte porque você recebe o Espírito Santo no coração. É batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus disse aos discípulos: vós sereis batizados com o Espírito Santo.
Então veja que João batizava com água, não para salvar, para uma demonstração de um ato de arrependimento. É uma marca, é um testemunho, é uma prova que a pessoa está sendo convertido na sua crença. Aqueles que creram na pregação de João, eles iam sendo batizados. E agora nós pregamos o Evangelho que Jesus ordenou para pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Veja que a pessoa primeiro crê, recebe o Espírito Santo, depois ela é batizado nas águas. Quando iniciou o Evangelho, depois do dia de Pentecostes, que a igreja ali iniciou a igreja e saíram pregando o Evangelho, nós vimos que o Senhor Jesus, Ele ordenou, Ele disse, começando a pregar o Evangelho de Jerusalém, descendo para a Judéia, passando por Samaria e até os confins da terra. Essa foi a ordem do Senhor Jesus. Pregando o Evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ele disse no versículo 20, ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que maravilha! O Senhor Jesus dando esse poder aos seus discípulos, e dando o seu poder, esse poder para todos aqueles que seguem, todos aqueles que são pregadores do Evangelho. É o poder de ensinar a guardar todas as coisas. Que Jesus passou 3 anos ensinando os seus discípulos, passando todas as suas ordens. E o Espírito Santo, quando veio, eles lembravam de tudo que aprenderam. Por isso que o Senhor Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós vimos que saíram pregando. Nós vimos que Filipe foi pregar para Samaria, e desceu a Judéia. E nós vimos depois que Pedro foi pregar para os gentios. Foi pregar na casa de um homem que se chamava Cornélio. E esse homem precisava ouvir a palavra de Deus. Embora ele sendo um homem temente a Deus, um homem bom, generoso, um homem que dava esmola, um homem que orava, mas ele não conhecia Jesus. Ele precisava de conhecer Jesus. E Pedro foi levar a mensagem de Jesus a Cornélio. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, e ali falando da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e nós vimos que Cornélio creu, Cornélio aceitou a salvação, aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Cornélio confessou Jesus. Então nós vimos que quando Pedro pregou, ele disse, porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado este, assim como nos recebemos o Espírito Santo, e ordenou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Cornélio foi batizado em nome do Senhor Jesus. Deu testemunho publicamente, porque o batismo é para dar testemunho publicamente, que você é uma pessoa convertida, que você é uma pessoa salva, e o batismo que Cristo ordenou a nós, não é o batismo de João. O batismo de João é do arrependimento, mas o batismo do Senhor Jesus Cristo é o batismo de a união com Ele, identificar com Ele. Esse é o batismo. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 6, no versículo 3, ele diz, porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se foste unido com Ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. A pessoa crê, confessa e é batizado. O símbolo do batismo é
Ao emergir na água está sepultado. Ao sair da água ele ressuscitou com Cristo. E saindo da água é nova criatura, é uma nova maneira de viver, é uma vida nova. Porque a pessoa tem o Espírito no coração, agindo no seu coração, ele vai viver diferente. Ele vai sentir uma transformação no seu coração, na sua mente, para poder confessar Jesus e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, se você tem alguma dúvida sobre o batismo, passa no zap para nós as suas perguntas e nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe todos vocês que estão assistindo este programa O Viver é Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Me leva a tua vontade, me leva, me leva. Isabela Santos, também da mesma forma, se converteu, aceitou Jesus, creu no Evangelho, recebeu o Espírito no coração e ela oferece o Espírito Sabrina Ramos. Sabrina também, da mesma forma, recebeu Jesus como Senhor da sua vida e ela quer testemunhar publicamente e ela é salva. Glória por todos. Também da mesma forma, essa jovem já confessou Jesus como Senhor e Salvador, fez o curso, passou por todas as perguntas, todas elas respondeu tudo certinho, então ela também confessa Jesus como Senhor e Salvador. E por último, nosso irmãozinho Vinícius Bem, muito valor, está aqui para testemunhar publicamente a igreja que ele é salvo por Jesus. Irmãos, Isabel Sanches, você crê que o sangue do Senhor Jesus vertido sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim. Mediante sua confissão de fé de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lorena Portolato, você crê que o sangue do Senhor Jesus vertido sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim. Mediante a sua confissão de fé do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabrina Ramos, você crê que o sangue do Senhor Jesus vertido sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? Sim. Mediante a sua confissão de fé, do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinícius Zen, você crê que o sangue do Senhor Jesus vertido sobre a cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos seus pecados? sim. Mediante a sua confissão de fé e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me leva a tua vontade, me leva, me leva. Conselho de Deus. O conselho de hoje se encontra em Provérbio capítulo 28 e o versículo 13. E diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperarás, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Este é um conselho muito importante, que muitas vezes você é uma pessoa salva, uma pessoa cristã, mas por algum motivo ainda nós estamos neste mundo
um mundo de pecado. A nossa natureza, ela tem a tendência de pecar. A nossa natureza, depois que convertemos, que recebemos o Espírito Santo no coração, ela não muda. Ela tem que ser dominada. E é dominada pelo poder do Espírito, pelo poder. Por isso que a nossa característica tem que ser uma característica semelhante à de Cristo. Porque Cristo resistiu o pecado. E Ele dá o poder para nós, o poder do Santo Espírito, para resistir o pecado. Mas se pecar, João diz na primeira carta, se você pecar, você confessar os seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para isso nós temos que confessar. Mas veja, a palavra de Deus nos ensina que Davi, quando ele vivia em pecado, que ele não confessava os seus pecados, ele não conseguia orar, não podia orar. Deus não ouve pecador, ele só lamentava. Mas a partir do momento que confessou seus pecados, aí Deus estende os seus ouvidos para ouvir as suas petições. E nós vimos que Davi, no Salmo 51, ali ele confessa todos os seus pecados. E por isso, a Bíblia é bem clara, ele diz, ao que encobre as suas transgressões, que é o pecado, jamais prosperará. A Bíblia, quando fala de prosperidade, ela fala de prosperidade espiritual. Se você não tem a prosperidade espiritual por causa do pecado, você não tem comunhão com Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Não prosperará a sua intimidade com Deus, não prosperará a receber as bênçãos de Deus, ser agraciado com a bênção de Deus. Mas os que confessam e deixam, veja bem a palavra, confessar e deixar de pecar, alcançará o que? A misericórdia, a compaixão de Deus pelas nossas misérias. Por isso, eu quero deixar esse conselho, que você não encubra o teu pecado, confesse ao Senhor Jesus, e Ele está pronto para perdoar, em nome do Senhor Jesus, amém. Me leva a tua vontade, me leva. Meu amigo, minha amiga, agora nós vamos orar por você. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, chega bem perto da televisão e ouvir a oração, que nós vamos interceder por você em nome do Senhor Jesus. Se você está com problema, se você tem dificuldade, manda a sua mensagem pelo WhatsApp. E nós vamos continuar orando no nosso particular e orando como igreja por você. Mas agora nós vamos interceder por você, que o Senhor possa estar derramando as bênçãos do céu na sua vida, aí no seu lar. Se o seu lar está perturbado, o Senhor vai abençoar e vai tirar toda a perturbação e você vai ser feliz. Pai Santo, nós agradecemos a Ti pelas bênçãos que Tu tem derramado a cada um de nós. Agradecemos pela palavra que Tu nos tem dado, pela sabedoria e o conhecimento, Pai, que nos assiste no poder da palavra. Pai bendito, nós agradecemos a todos. Queremos que Tu possa, Senhor, abençoar a todos os ouvintes, todos aqueles que estão assistindo o programa O Viver é Cristo. Que Tu possa estar abençoando a cada lar, a cada família, todos os problemas, problema de droga, problema de separação de família, problema de enfermidade, problema de emprego, problema, Senhor, financeiro. Ó Pai bendito, abençoa esse lar. Eu quero entregar este lar nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.